por estar aqui, ó Pai, diante de Tua presença para Te cultuar. Em nome de Jesus nós Te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos voltar ao texto que iniciamos a exposição no culto matutino. Você pode encontrar já no canal da nossa igreja a primeira mensagem no texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos do 3 até o 11. Nós estamos tratando da medida do conforto de Deus aos que sofrem, e esta é a segunda mensagem. Eu vou ler novamente todo o texto para continuarmos a exposição desta palavra. Abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do 3 e até o 11. A palavra de Deus nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Quero convidar você para mais um momento de oração. Vamos suplicar a Deus a manifestação da sua graça na exposição da sua palavra. Curve a sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Meu Senhor, abre-nos o entendimento, concede-nos a capacidade da compreensão do texto que foi lido. Nós já compreendemos algumas verdades dele no culto matutino, meu Senhor, e queremos continuar debruçados sobre esse recorte da tua revelação. E te pedimos, meu Senhor, que a tua palavra, que é inspirada, que é autoritativa, que é inerrante, encontre guarida no nosso coração. Há muitas pessoas padecendo, meu Senhor, muitas pessoas enfrentando talvez o maior drama da vida, e que carecem da ação benfazeja e poderosa do teu Espírito. Que o Senhor faça a obra que nenhum homem pode fazer, que conforte, console, fortaleça a igreja, de forma especial também, meu Senhor, aqueles que nos acompanham através do nosso canal, aqueles que nos escutam através da Rádio 98 FM, que ainda não firmaram um compromisso contigo, que tenham os seus sentidos despertados, que tenham a consciência dos seus pecados e que, arrependidos, busquem refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Meus irmãos e amigos, nós aprendemos pela manhã, na primeira
exposição da passagem que a hora foi lida e que na sua primeira mensagem já está disponível no nosso canal, que devemos louvar ao Senhor por todas as coisas. Paulo ensinou aos irmãos da igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 1, verso 3, que nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele é Deus. E nós tivemos aqui uma definição do ser e do caráter de Deus, à luz da nossa própria confessionalidade. Falamos também que Paulo escreve àqueles irmãos, afirmando que eles deveriam louvar o Senhor em meio aos seus enfrentamentos, porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo havia tido de fato uma experiência de novo nascimento. Paulo havia de fato conhecido o Senhor Jesus, não apenas pela letra, não apenas pelos conceitos, não apenas pelos valores que carregava, mas o seu conhecimento excedia ao conhecimento intelectual, era de fato um conhecimento experimental. Lemos aqui aquele texto tão brilhante, que enobrece a pessoa do nosso Redentor, lá em Colossenses capítulo 1, e Paulo afirma ali e descreve a sua experiência com o Senhor Jesus e o que de fato ele representa para a sua experiência enquanto cristão. Dissemos que Paulo escreve esta carta chamando a atenção dos irmãos a fim de que eles louvassem ao Senhor, também porque Ele é o Pai das misericórdias. E percebemos, meus irmãos, que de fato a Escritura está encharcada de textos que falam sobre as misericórdias de Deus. Remontamos a poesia dos Hebreus no livro dos Salmos, percorremos também a experiência do profeta Jeremias no seu sofrimento, quando disse: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas vimos também, meus queridos irmãos, e por fim, que Paulo escreve essa carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, chamando a atenção dos irmãos, a fim de que eles continuassem louvando a Deus, porque Ele é o Deus de toda consolação. Percebemos que a expressão conforto e consolação traz a ideia no texto original de alguém que está caminhando com outro, e nós recorremos ao Antigo Testamento na história da redenção, tanto na experiência do cativeiro egípcio, como na experiência do cativeiro babilônico, sobretudo no livro do profeta Daniel, quando percebemos que o próprio Cristo, o Senhor Jesus, esteve presente com Sadraque, Mesaque e Abednego, ali na fornalha ardente, mas se fez presente também naquele momento da angústia de Daniel, o profeta, quando foi lançado na cova dos leões. Meus queridos, nosso objetivo com esta mensagem é continuar expondo esta passagem e abordar a medida e a finalidade do consolo e do conforto e os exemplos de pessoas que enfrentaram intensos sofrimentos. Perceba que o apóstolo sinaliza inicialmente o exemplo de Cristo. Veja aí na sua Bíblia, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso do 5 até o 7, a palavra de Deus nos diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Meus irmãos, esta declaração que põe os olhos dos destinatários desta carta na pessoa do Senhor Jesus Cristo
é também uma fonte de referência do passado. Os crentes, quando se veem de alguma forma pressionados, os crentes, quando se veem de alguma forma atribulados pelos sofrimentos da vida, eles normalmente voltam seus olhos para o alto, para o trono da graça de Deus. A proporção que Paulo faz esse registro agora, trazendo primeiro o propósito daquele consolo que Deus revela ao coração dos seus eleitos, bem como o modelo de sofrimento ou paradigma maior de sofrimento que é a pessoa de Cristo. Ele está com os seus olhos também voltados para o passado e lembrando daquilo que o salmista, naquele salmo tão conhecido, Salmo 121, versos 1 e 2, registrou. Salmo 121, versos 1 e 2, nos diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus queridos, vejam que Paulo põe em visibilidade o sofrimento de Cristo, associando então a sua finalidade. Isso é muito claro no verso 5 de 2 Coríntios capítulo 1, e ele disse: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Meus queridos, esta declaração exige-nos uma interpretação aplicada e podemos dizer contextualizada. Perceba que o apóstolo inicia sua exposição acerca de Cristo como paradigma, como modelo de sofrimento, apresentando de fato uma comparação, e ele faz: assim como os sofrimentos de Cristo são abundantes. Percebam que assim também os cristãos são expostos a muitas formas de sofrimento. E o detalhe dessa passagem, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 5, é que a consolação que os crentes recebem excede os sofrimentos que lhes são vindos por múltiplas razões. Meus queridos irmãos, nosso desafio aqui é compreender que há duas formas de sofrimentos que o Senhor Jesus Cristo enfrentou e sofreu, e que o apóstolo tem em mente aqui. Precisamos de pensar que aqui há uma menção do sofrimento que definimos como subjetivo. O sofrimento subjetivo de Cristo é aquele que ele sofreu inicialmente no Getsêmani e posteriormente na cruz do Calvário. Meus irmãos, de fato a Escritura nos fala sobre esse sofrimento subjetivo, e nós podemos recorrer à literatura veterotestamentária, lá no livro do profeta Isaías, para percebermos como isso é verdade, e como a mente do profeta estava cheia de informações de que aquele que viria, o Messias prometido na Escritura, padeceria e sofreria os danos da sua encarnação. Isaías capítulo 53, verso do 3 ao 5, veja aí na sua Bíblia, o profeta disse assim, se referindo ao Senhor Jesus como paradigma de sofrimento: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De fato, meus irmãos, quando Paulo fala sobre o sofrimento humano, ele tem como referência, ele tem como paradigma a pessoa do nosso Redentor. Cristo sofreu na sua carne, no seu ministério público, na sua encarnação,
as dores mais dilacerantes no seu corpo e na sua alma. Então não há modelo melhor para ser apresentado aos cristãos em Corinto, senão o modelo do próprio Cristo. Mas há uma outra forma de sofrimento que o apóstolo apresenta aqui. Nós já vimos o sofrimento subjetivo, mas vamos apresentar também uma outra forma de sofrimento que o apóstolo Paulo certamente teve em mente, que é o sofrimento objetivo. O sofrimento objetivo, à luz dessa passagem, meus queridos irmãos, é aquele comum a Cristo e a seus seguidores. E é sobre esse que Paulo está interessado em comunicar com os seus irmãos, porque assim como ele sofreu, assim como ele padeceu, os seus discípulos, os seus seguidores haveriam de sofrer e de padecer também. É necessário lembrar que seguir a Cristo no primeiro século era sinônimo de sofrimento. O próprio apóstolo Paulo enfrentou muito sofrimento em seu ministério. Nós olhamos para a experiência do apóstolo e vamos perceber o quanto ele estava bem fundamentado para falar sobre sofrimento. Veja, nessa mesma carta, lá no capítulo 11, a partir do versículo 23 até o 28, segunda de Paulo aos Coríntios, Paulo agora, dentro dessa noção do sofrimento objetivo, ele vai falar sobre a sua própria experiência como alguém que padeceu, como alguém que sofreu por ser um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do 23, diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, disse o apóstolo, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Meus queridos irmãos, sem perder a dimensão do que estamos tratando aqui, lembre-se que Paulo está ensinando que o consolo enviado por Deus para os que sofrem é objetivamente na mesma medida do sofrimento. Daí a necessidade de ter paciência em meio às adversidades da vida. A ideia de que quanto mais a pessoa sofre, mais ela será consolada, quanto mais ela é atribulada, quanto mais ela enfrenta dificuldades, quanto mais ela enfrenta a aflição, mais o consolo, mais o conforto, mais a presença de Deus estará sobre a sua vida e sobre a sua casa. De fato, meus irmãos, Paulo vai descrever não somente o modelo de Cristo, o seu sofrimento objetivo e subjetivo, mas agora ele passa a falar da sua própria experiência. Veja, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, agora versos 6 e 7, veja o que diz a palavra de Deus: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Meus queridos, é importante destacar que esta declaração de Paulo, mas se somos atribulados, que encontra-se na condicional no português, no original, na língua grega, tem uma condição de certeza. É como se o apóstolo Paulo estivesse afirmando: os crentes são atribulados sim,
e isso constantemente. Esta é a declaração que está no texto original. É importante, então, meus irmãos, percebermos que esta é a certeza de Paulo, e você também deve se conscientizar disso. Nós somos afetados na nossa cosmovisão cristã pelo híbrido evangelho da prosperidade que pintou o céu aqui na terra. Um evangelho que faz de Deus o escravo e o homem o senhor. Um evangelho que apresenta às pessoas a sua própria divindade, como se elas tivessem a capacidade de anular o sofrimento humano, e como se o sofrimento humano não tivesse propósito da parte de Deus. Meus queridos irmãos, esta é a certeza do apóstolo Paulo, e nós temos no registro do Evangelho de João, lá no capítulo 16, versos 32 e 33, também a certeza do apóstolo que, sendo cristão, vivendo naquele contexto no primeiro século, ele seria fustigado, ele seria perseguido, ele seria atribulado, ele enfrentaria dificuldades simplesmente por associar a sua vida ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 16, versos 32 e 33, a Bíblia diz assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, o sofrimento faz parte da história da humanidade. Desde o ingresso do pecado, desde aquele momento em que a mulher tomou do fruto, deu a seu marido e desobedeceu a ordem de Deus, que disse que não tomasse, porque se tomasse certamente morreria. Todas as implicações do sofrimento vieram sobre eles e sobre nós como seus descendentes. É isso que a Bíblia ensina. Então nós olhamos para essa passagem e vamos perceber que, de fato, meus irmãos, Paulo está imbuído, primeiro, de dar consciência àqueles irmãos de que sofrimento faz parte da vida humana. Segundo, que a proporção do sofrimento será a mesma proporção do alívio, da visitação, do consolo e do conforto que vem do trono da graça de Deus. Acompanhe então a evolução da exposição do texto de 2 Coríntios, capítulo 1, agora a partir do versículo de número 8 e até o 11, você vai perceber isso agora na linguagem paulina. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do 8 e até o 11, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Meus queridos, vejam que o apóstolo cita um exemplo de uma experiência vivida por ele e por um grupo de irmãos na Ásia. E ele faz isso utilizando o termo no plural para declarar que ele não estava sozinho, ele estava com a caravana, com um grupo de irmãos missionários que estavam indo pregar a palavra de Deus, estavam com o coração cheios da Escritura, cheios do Espírito Santo de Deus, para anunciar as boas novas do Evangelho da salvação. E ainda assim, meus irmãos, ele enfrenta dificuldades, mas como foi, nós podemos perguntar, esta tribulação que Paulo viveu? Meus queridos, nós não sabemos a essência da natureza desta tribulação vivida pelo apóstolo. Nós
contudo nós sabemos que foi suficiente para levar Paulo a pensar que aquele seria o dia da sua partida, o dia da sua morte. Meus irmãos, é impossível que a igreja de Corinto, tivesse os detalhes do sofrimento de Paulo. É possível que eles soubessem de fato o que foi que aconteceu naquela viagem missionária, daí ele não apresentar os detalhes desse sofrimento enfrentado por ele e por outros irmãos na Ásia, quando ele chega a dizer que se desesperou, achando que aquele era o dia da sua partida. Meus irmãos, desta sentença, aliás, desta última sessão da exposição desse texto, nós devemos extrair duas lições preciosas. A primeira dela é que Deus não só permite, como tem propósitos no sofrimento humano. Se você olhar para o texto, e me chama a atenção essa declaração do propósito que Deus tem no sofrimento. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Veja a finalidade: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Você pode compreender que há um propósito nesse sofrimento que você está vivendo? Você pode compreender que, de fato, Deus não somente permite, mas Ele tem propósitos bem definidos quando Ele permite ou quando Ele lança uma pessoa numa condição de um sofrimento intenso, gente que vai sendo atribulada no corpo e na alma, enfrentamentos dilacerantes, dores angustiantes que se deparam na vida de alguém por meio da enfermidade, por meio de óbitos, por meio de relacionamentos que são rompidos, por meio de negócios que são fechados, por meio de sofrimentos. Deus opera para que dependamos mais deles, e é isso que Paulo diz aqui. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Meus irmãos, nós temos dois exemplos clássicos no Antigo Testamento de pessoas que viveram intenso sofrimento, que foram visitados pela graça de Deus e compreenderam que Deus teve um propósito em tudo quanto viveram. Essa coisa desse número crescente de pessoas que têm mergulhado numa condição de depressão é muitas vezes o excesso de passado, enquanto que a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado. Pessoas que tiveram conflitos, algum tipo de conflito no passado, alguma coisa das relações, e que jamais conseguiram perdoar, que jamais conseguiram, inclusive alguns crentes, muitos crentes, jamais conseguiram compreender que Deus não somente permitiu, como Ele teve propósitos bem definidos naquilo. Se você olhar lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulo de número 50, você vai perceber nos versos 19, 20 e 21, como José compreendeu que Deus teve um propósito no seu sofrimento. Você vai perceber como José compreendeu que ele não somente teve um propósito, mas ele mesmo foi o agente do sofrimento de José. E no final de tudo, lá em Gênesis capítulo 50, a partir do 19, ele vai responder aos seus irmãos que haviam traído ele, vendido ele como escravo, antes tentaram matá-lo. Veja que declaração de alguém que compreende que sofrimento cumpre uma agenda dos céus. O texto diz: respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração.
Meus irmãos, nós temos aqui nessa declaração de José, dentro dessa consciência que temos, que Deus não somente permite o sofrimento humano, mas Ele tem propósitos bem definidos, algo que nós podemos aprender com Ele. Primeiro, que José tinha consciência de que só Deus julga com justiça. Ele não estava ali como juiz dos seus irmãos. Ele não estava disposto, ainda que pudesse, a se vingar daquilo que seus irmãos haviam feito a ele. Então José tem uma consciência tão aguçada da soberania de Deus e dos propósitos que Deus tem no sofrimento humano. Mas há uma segunda lição gloriosa aqui, é que ele tinha uma percepção da soberania de Deus. E o que é interessante é que isso vai junto com a consciência que ele tinha também da responsabilidade humana, porque ele diz para os irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus fez de tudo o que vocês tramaram contra mim, o meio para que ele seja glorificado na minha vida, porque eu estou diante de vocês sem nenhum desejo de vingança. Meus irmãos, de fato, Deus não somente permite, como tem propósitos no sofrimento humano. E a terceira lição que nós podemos aprender aqui é que, de fato, José aprendeu com o seu passado. O seu passado não era um peso nas suas costas, ele não carregava uma mágoa, ele não carregava um rancor, ele em hipótese alguma estava disposto a se vingar dos seus irmãos, porque ele tinha consciência que Deus não somente quis que fosse assim, mas ele tinha propósitos bem definidos para a sua vida. Mas há uma segunda lição aqui, no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso do 9 até o 11, que nos chama a atenção. Primeiro, nós temos a consciência de que Deus não somente permite, Deus não somente é o agente do sofrimento humano, muitas vezes, como Ele tem propósitos nesse sofrimento. Mas a segunda lição que nós encontramos aqui, meus irmãos, é que Deus nos capacita para suportarmos e enfrentarmos os sofrimentos. Vejam como isso é claro, aí na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso do 9 até o 11, quando o apóstolo diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no que ressuscita, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Meus irmãos, o apóstolo de fato tinha bagagem suficiente para suportar os mais terríveis sofrimentos. Paulo não era um teórico da religião. O seu conhecimento não era apenas um conhecimento intelectual, muito embora ele tivesse todas as patentes, todas as divisas de um doutor, de alguém que conhecia a fundo o Antigo Testamento. Ele chega a dizer que havia sido criado aos pés de Gamaliel. Mas, meus irmãos, de fato, esse homem não tinha apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento conceitual, ele tinha experiências profundas com o Senhor Jesus. De fato, ele havia experimentado de Cristo. Ele chega a dizer nessa mesma carta, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos do 8 até o 12, o seguinte, veja comigo, segunda de Paulo aos Coríntios 4, a partir do 8 e até o 12, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós
a vida. Meus irmãos, de fato, Paulo havia vivido experiências profundas de sofrimento, e ele compreendeu que o sofrimento tem da parte de Deus um propósito. Ele compreendeu que o sofrimento também é um meio pelo qual o Senhor pode ser glorificado na nossa vida. Ele compreendeu que de fato o sofrimento é um meio pelo qual nós aprendemos grandiosas e poderosas lições. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso do 10 até o 13, ele descreve em miúdo que de fato havia tido experiências benditas e maravilhosas com o Senhor Jesus. Veja, Filipenses 4, do 10 ao 13 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então o apóstolo encerra dizendo: tudo posso em Cristo que me fortalece. Meus queridos, vocês podem compreender agora que as suas lutas não estão em maior escala do que outros que já passaram por aflições tão grandes. Você pode compreender agora que talvez a sua luta seja nada diante daqueles que estão lutando pela vida num leito de UTI, internados, sem saber se voltarão para casa. Você pode compreender que assim como eles venceram, você também poderá vencer se, como Paulo, confiar na graça, no amor, na providência e na fidelidade de Deus. Meus irmãos, diante de tudo que vimos até aqui, é necessário retirar alguns ensinos da exposição das duas mensagens. A primeira no culto matutino, às 10 horas, está aí no canal, você pode acompanhar, e essa segunda agora no culto vespertino. Eu quero dizer para você que, se você está enfrentando sofrimento, você deve se lembrar de uma coisa: primeiro, que o Senhor é Deus, e que Ele está revestido de majestade e poder, e que Ele tem o controle de cada detalhe da vida humana, especialmente da sua vida. Assim como Ele conhece as estrelas, cada uma delas pelo nome, Ele também conhece a sua realidade. Por isso, se você está sofrendo, se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando dificuldades, saiba que o Senhor é Deus. Segundo, que Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos redimiu do nosso pecado, aquele que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, aquele que pagou o escrito de dívida que havia contra nós, aquele que nos prometeu que vai voltar e que vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Meus irmãos, de fato, se estamos sofrendo, e se você está sofrendo, você deve lembrar que Deus é o Pai das misericórdias, e as suas misericórdias são sem fim, renovam-se em nossa vida a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Precisamos de pensar que, se estamos sofrendo, se estamos enfrentando lutas, devemos lembrar que Deus é o Deus de toda consolação. E a ideia de consolo, de conforto, é de alguém que caminha junto, é de alguém que está disposto a pagar o preço, é de alguém que está disposto a estender as mãos, é de alguém que está disposto a socorrer, e Deus sempre nos visita com socorro. A sua providência é algo que Ele faz de forma ordinária e extraordinária. Simplesmente creia no seu poder. Meus irmãos, mas se estamos sofrendo, nós devemos pensar também que Ele permite o sofrimento, e tem propósitos bem definidos no sofrimento humano. Nós precisamos aprender sobre isso, porque o híbrido evangelho da prosperidade, da confissão positiva, retirou das páginas das Escrituras, ou desprezou das páginas das Escrituras, a verdade que Cristo falou, que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós venceremos também.
E por fim, meus irmãos, se estamos enfrentando dissabores, se estamos diante de dificuldades, de tribulações, ainda aquelas mais dilacerantes, aquelas que trazem dor à alma, que visita a família, que causa rebuliço na nossa casa, devemos pensar e saber na consciência da exposição dessa passagem, que o Deus que nos visitou é aquele que caminha conosco no sofrimento, e nós podemos perceber isso hoje, na manhã, enquanto expomos a primeira parte do texto, que tanto Sadraque, Mesaque e Abednego, quanto Daniel, não ficaram órfãos quando foram lançados naquelas masmorras. Por isso eu quero concluir a mensagem nessa noite dizendo para você, ainda que a sua dor seja grande, ainda que o seu sofrimento seja intenso, pense que Ele não é maior do que o de ninguém. E segundo, que Deus tem propósitos bem definidos em tudo quanto você está vivendo. Quero orar por você, suplicar a graça de Deus sobre a sua vida. Quero convidar os irmãos que estão aqui, nós estamos em número de 6 pessoas, para orar e ficar de pé, e nós vamos orar e impetrar a bênção dos apóstolos, encerrando o culto nessa noite. Meu Senhor, há muitas pessoas sofrendo, pessoas que ainda não compreenderam o propósito do sofrimento, gente que ainda não compreendeu que a medida do sofrimento é a mesma medida do consolo. Quanto mais intenso o sofrimento, mais intenso e jubiloso será o consolo que virá sobre a vida daqueles que sofrem. Meu Deus, dá consciência àqueles que estão padecendo nos seus enfrentamentos, e que o Senhor está presente, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, como esteve com Daniel, como esteve no processo de redenção do povo egípcio, todo o tempo providenciando todas as coisas, como esteve presente na história da redenção do primeiro século, e como esteve presente, sempre estará até aquele dia que Cristo voltará. Ajude-nos, meu Senhor, em meio às lutas que estamos enfrentando nesses dias, a confiarmos que o Senhor estará sempre presente, como Deus que conforta e consola, como Deus que caminha junto, que jamais abandona aqueles que vivem para te honrar e te servir. Que a tua palavra seja aplicada a cada coração, e que Cristo, nosso Redentor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós nos despedimos de você que ficou conosco na Rádio